Hoje eu vou conversar com o cirurgião oncológico, isso é uma especialidade, e também é mastologista, que é outra especialidade. Aliando essas duas, a gente vai ter uma entrevista extremamente específica e muito legal, porque são dados que vão nos ser passados com uma pessoa que realmente entende e sabe aquilo que está fazendo. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante e é sempre um prazer estar com você, né, Marcelo? Prazer, muito obrigado, Fabiola, poder conversar contigo, com o teu público. É muito bacana poder trocar essas informações. Para nós é melhor, né, gente? Melhor ainda, porque quando a paciente, eu acho que quando chega no consultório, ela chega num estado de ansiedade tão grande que muitas vezes a gente esquece de perguntar. Você já teve essa sensação alguma vez de ter ido você fazer uma consulta e ter saído do consultório pensando, esqueci de fazer aquela pergunta? Acontece, o que eu sempre falo com as pacientes é que porque a gente às vezes dá uma notícia que é inesperada e aí tira o chão da pessoa. Então eu falo, anota tudo que tu quer saber, que tu vai voltar com alguns exames que eu vou te pedir para a gente poder esclarecer na próxima consulta. E não, quando eu estiver respondendo a primeira, tu vai acabar esquecendo das outras perguntas, né? Então, geralmente eu peço para fazer esse caderninho de todas as dúvidas que ela tenha, para poder sanar durante a consulta. Então, assim, a consulta fica mais produtiva, assim, melhor para a paciente, né? E você gosta de responder, né, Marcelo? Eu acho que a paciente tem que sair, confiar e acreditar naquilo que eu estou falando. Então, a minha experiência de anos e da especialidade e de vivenciar a cirurgia, eu consigo entender, quando eu examino a paciente, o que ela vai passar, né? E você poder, de certo modo, prepará-la para enfrentar isso, é mais fácil para ela, quando ela estiver enfrentando aquilo, ela não achar estranho, né? Então ela sai segura, as pacientes confiam no que eu converso com elas, e o resultado a gente consegue chegar, porque elas seguem a orientação que foi dada para evitar determinadas complicações que podem acontecer durante o tratamento. Pois é, o câncer de mama, né, gente, que tem sido... tem crescido o câncer de mama, a incidência? A incidência vai aumentando, assim, mas a gente vai tendo uma melhora nos tratamentos também. Então, as notícias são sempre boas também. Assim, realmente, a medicina não evolui do jeito que a gente gostaria que fosse, que curasse tudo de uma vez só, né? Mas os índices vão melhorando cada vez mais, os exames vão melhorando e as chances de cura vão melhorando, remédios novos vão aparecendo, e a gente vai incorporando isso no dia a dia e vai dando mais qualidade de vida para as pacientes. Então, gente, o primeiro exame, na verdade, que é o exame de prevenção, é a mamografia, aliada à ultrassonografia. Quando é pedido a biópsia? A biópsia ela só é realizada quando a gente tem a suspeita que aquela alteração que aparece na mamografia, ou na ultrassonografia, ou na ressonância, ou mesmo só no exame físico, mesmo que não apareça nos exames de imagem, mas eu tenho uma suspeita que eu estou examinando a paciente e vejo um nódulo que eu palpo, ele tem características diferentes, aí a gente realiza a biópsia para confirmar ou excluir que aquilo realmente é um câncer de mama, né? E a biópsia você mesmo que faz? Alguns casos a gente faz no consultório e alguns a gente faz guiado por imagem. Por quê? Porque como a ideia é prevenção, a gente tem detectado cada vez mais a doença pequena. Então só aparece no exame de imagem e eu não consigo nem sentir palpando, examinando. Às vezes é tão pequenininho. É pequeno. Então, para achar aquela lesão pequena, a gente usa o exame que viu a doença e aí a gente vai guiado para aquele exame. Então, se ele consegue ver que a agulha da biópsia vai chegar naquele local. Então, a biópsia ela é precisa, né? Então, dependendo da característica que o exame demonstra, né, falar um nódulo irregular, heterogêneo, né?
vai falando da necessidade de se fazer a biópsia. E aí gera essa biópsia, né? E dentro dessa biópsia você consegue detectar se é mais agressivo ou menos agressivo? Qual é a escala de agressividade? Como é que isso funciona? Então, quando a gente faz a biópsia, e é interessante falar isso também, por que da biópsia, né? Antigamente as biópsias ainda tem lugar que a pessoa acaba indo para uma cirurgia para fazer a biópsia. Então isso é exceção. Por quê? Porque aí tu vai gerar uma cicatriz extensa, vai ter que operar e às vezes nem precisaria, porque pode ser que seja benigno no final, né? Tem uma grande chance de, também não é tudo que dá na mamografia alterada que tem que ser câncer, né? Às vezes é só um nódulo mesmo. A grande maioria ainda continua não sendo, é um nódulo, pode ter uma suspeita de câncer, mas é aquilo que a gente está falando, é uma suspeita. Faz a biópsia, 60% não vai ser, entende? Então, e antes você iria para uma cirurgia, então tu colocaria uma internação, anestesia, uma cicatriz na mama que talvez nem precisasse, então com uma agulha que não vai te deixar uma cicatriz, que é um procedimento rápido, com anestesia local, que a pessoa vai para casa no mesmo dia, com pouca dor, uma recuperação rápida, em 1, 2 dias a pessoa está trabalhando, você consegue ter o diagnóstico. Uma vez que é feito o diagnóstico, aí que foi está refinando demais a medicina. Até para a gente é complexo, que a gente tem que ficar se atualizando muito. É muita publicação. Né? Porque não basta mais dizer que é um câncer de mama. A biópsia vai conseguir te dizer, é câncer de mama. Tá, mas qual câncer de mama? Não tem um só. Entende? Na verdade, isso vai evoluir que para cada pessoa tem o seu câncer de mama. Mas existem alguns padrões que a gente consegue ver. Então, da biópsia que já foi retirada, que é um fragmentinho pequenininho, né, que foi feito com uma agulha, sobre o ultrassom. Na hora do ultrassom, a pessoa passou o transdutor, viu o nódulo, passou um líquido para limpar a pele, esterilizar, fez anestesia local, entrou com a agulhinha depois da anestesia, tirou um fragmentinho bem pequenininho, aquilo é mais do que suficiente para fazer o diagnóstico. Aí vai para microscópio, o doutor da patologia fala, confirmou que é um câncer de mama. Tá bom, agora qual que é a agressividade desse câncer? Aí é feito novas colorações, quase que simultâneo, assim, já é padrão, que a gente chama de imunohistoquímica. E a gente consegue classificar aquele câncer de mama em alguns subtipos de câncer. E aí, apesar das vezes da doença ser pequena, se aquele tipo é muito agressivo, a gente começa por uma quimioterapia. Por exemplo, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja pequena, a paciente fala, pô, doutor, mas a gente também vê, dá para operar, não vai ficar um defeito nenhum, não precisa botar prótese, nada, daria para tirar. Mas não, naquele caso específico, a gente já sabe que o ideal seria começar pela químio. E o contrário acontece. Às vezes o nódulo está até maior e representa um volume maior da mama, mas é um tumor que responde, a gente já sabe que não responde bem à quimioterapia na subclassificação. Entendi. E aí fala, não adianta eu querer dar quimioterapia, vou ficar dando, e não vai diminuir o suficiente para mim ter uma cirurgia menor. Que eu consiga poupar mais mama. Melhor operar logo. Então, essa subclassificação a gente sempre utiliza e orienta muito nesse tratamento. E nisso, também ele consegue direcionar para novos... não chega a ser quimioterapia, hoje a gente usa anticorpo monoclonal, que é um tipo de tratamento, é como se fosse uma vacina. Ele identifica que um gene, né, esses exames que vê da célula, do tumor ali, cara, a gente consegue ver que uma proteína expressou na membrana, que a expressão do gene que está dentro da célula, né? Então ele expressa na membrana, que a coloração apareceu lá, que aquilo existe um anticorpo, que é tipo uma vacina, que a gente consegue direcionar para aquele câncer ali. Então dá menos efeito colateral, né? Geralmente o efeito colateral do tratamento é menor, e a resposta no tumor é muito maior do que uma quimioterapia, que é uma coisa mais genérica às vezes, entendeu? Então, hoje se usa
A gente usa de todas as armas para vencer o câncer. Que bom, né, que existem todas essas armas, né, gente? E isso quem define é você. É você que eu digo, porque nós estamos entrevistando o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, que é cirurgião oncológico e mastologista. Mas quem define esse tratamento é o mastologista. Não totalmente, porque a gente é como a gente fosse um navegador, assim, a gente tem a informação e vai orientando a paciente quais são os passos que a gente consegue dar. Mas o tratamento hoje ele é multidisciplinar. A gente não consegue mais fazer um tratamento só o cirurgião definir. Não é legal isso. A gente trata junto com o radioterapeuta, com o oncologista clínico. Então a gente discute o caso da paciente em conjunto e chega numa abordagem que seria o melhor. Qual que seria o melhor tratamento? Vamos começar pela quimioterapia nesse caso, para depois fazer a cirurgia. Não, vamos começar pela cirurgia, depois fazer a quimioterapia, depois a radioterapia. Então isso a gente já vai discutindo o caso antes. E poucas vezes a gente tem que mudar durante o tratamento, porque a gente esperava uma determinada resposta que não obteve. Entendi. Mas está todo mundo acompanhando simultaneamente, entende? Então, a gente, para não perder a chance de cura, não perder aquela paciente, entende? Então, na verdade, é multidisciplinar. Qual é a porcentagem de cura de um câncer de mama? Então, depende desses subtipos, né? e do estadiamento que a gente chama. Então, uma coisa é a agressividade daquele tumor especificamente. Que a gente consegue falar, esse aqui, eu vou falar uns nomes assim, mas acho que serve para exemplificar. Tem o luminal A, o luminal B, o triplo negativo, HER2 positivo. São tipos de câncer de mama, tá? Mas, além disso, a gente tem o que a medicina tradicional já vinha fazendo antes. Em geral, o que a gente faz quando a gente tem uma suspeita de câncer, né? Além de pedir a biópsia a gente vai fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? É ver se, apesar de a paciente não ter queixa de algum lugar, ou se ela tem, direcionar exames para ver se tem doença em outros locais que não a mama. Entendi. Então, nesse caso, né, em confirmando que tem câncer ou a suspeita sendo muito alta, a gente já pede aí tomografia do tórax, do abdômen, da pelve, aí, crânio, exames de sangue para ver fígado, osso, rim, vai vendo o corpo inteiro, além de fazer exame de coração, tudo, porque no final a gente vai ter que tratar a pessoa como um todo, e os tratamentos repercutem, não são só na mama. Então tu vai ter repercussão a nível pulmonar, cardíaco, fígado, rim. Então a gente tem que ter esse panorama da paciente. Então a gente já vai ganhando tempo. É como se fosse um grande check-up, e que ao mesmo tempo tu consegue ver com determinados exames se existe doença fora daquele foco ali da mama. Entendi. Né? Hoje em dia também o que a gente tem, mas também não são para todos os casos, né? Quando a gente vai para literatura, Google, assim, a gente vê muito depoimento de paciente, e a gente vê que não dá para generalizar, né? Então a gente usa do nosso conhecimento, de estadiamento, tudo para selecionar que tipo de exame aquele paciente merece fazer, porque tem casos que não precisa. A pessoa vem com por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que é bem comum. Tá. A paciente vem com uma mamografia de microcalcificação. Microcalcificação, em geral, é uma doença bem inicial. Nessa questão de estadiamento, que vai de 0 a 4, ela é o 0. Entendeu? É uma doença super inicial, que geralmente a pessoa não vai nem fazer quimioterapia, então já vai para a cirurgia. No máximo ela vai fazer uma radioterapia, porque preservou toda a mama, então para não tirar a mama, você ainda faz uma radioterapia complementar, né? Então o tratamento é altamente conservador. E de repente ela chega, mas doutora, minha colega fez, além disso, ela fez mais uma ressonância, fez mais um PET-CT. O que é o PET-CT? Né? PET-CT é uma tomografia com emissão de pósitron. Você consegue, através do metabolismo celular, faz um exame de corpo inteiro, desde da cabeça até o pé, de uma vez só.
você consegue ver aonde está tendo maior taxa de metabolismo. E as células de câncer, em geral, elas replicam muito rápido, então elas queimam muita energia. O câncer compete contigo pelo que tu está recebendo de nutriente. Por isso que, né, a gente acaba ficando mais fraco, a gente perde essa luta. Porque a célula do câncer, de certo modo, ela é imortal. Entende? Enquanto as nossas células têm data para ir trocando, a do câncer ela é imortal, ela tem crescimento infinito. É por isso que é o câncer. Ele cresce, 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 quer crescer sem parar e quer pegar a tua energia. Então, esse tipo de exame consegue ver onde está tendo mais replicação. Então, ele consegue, por exemplo, aliado a um equipamento de tomografia, então é o PET com tomógrafo, ou PET com ressonância, o mais comum é com tomógrafo. Ele consegue, além de ver onde é que está acumulando, queimando energia nossa, então ele vai uma glicose na veia, com um marcador radioativo, que faz tipo brilhar aquele local, só que ele faz uma imagem meio borrada. Quando você põe a tomografia, ele consegue falar, não, essa imagem que está borrada aqui é exatamente, está na parte da direita do fígado. Ele consegue, entendeu? Conseguir imagens que só a tomografia e a ressonância não conseguiria. Mas é para todos os casos? Não é. Porque nesse paciente, por exemplo, que é um carcinoma in situ, que é super comum, nunca vai dar um PET positivo em nenhum outro lugar. Então ela não tem essa indicação. Então, é muito complexo, né, complexo. Marcelo? Não é porque a gente não quer pedir o exame, porque não beneficia. Não precisa. Não precisa. Né? E o exame, todo exame também tem seus efeitos colaterais. Entendeu? Em tomografia tem radiação, tu está se expondo a um contraste. Claro. Né? E tem todo um custo, além disso tudo. Então, não só econômico, mas psicológico, porque isso desgasta a paciente. Muito. Então a gente tem que saber triar, ter bom senso, não exagerar no que está fazendo, tem que ser objetivo. Para não desgastar a paciente, submeter ela a exames, que aquilo gera uma ansiedade. E aí, o que será que aconteceu? Agora tem mais outro exame, e aí não dorme. Então, isso é qualidade de vida. Entendeu? É a gente ser objetivo, resolutivo. Né? Eu imagino como é o seu dia a dia. É assim. É um quebra-cabeça, né? Porque imagina, cada pessoa que entra no consultório de um mastologista que tem que definir, porque você tem todas as tuas armas na mão, né? E cabe ao médico decidir qual é a arma que vai ser usada naquele momento, né? Exato. E são por momentos, né? E por exemplo, aí se definiu que vai começar pela cirurgia, por exemplo. Aí eu abro mais um leque de tratamento. Pois é. Porque eu não tenho uma cirurgia única, entende? Uma paciente eu posso com uma cirurgia menor resolver, mas de repente na cabeça dela, apesar de toda a explicação que eu der para ela, que não precisa retirar a mama, mas ela deseja que retire, tu vê que aquilo ali vai está afetando demais a parte psicológica dela, que ela não vai ficar em paz. Em paz, mesmo com a minha explicação. Porque se fosse retirar a mama, curar todo mundo, ainda não tinha possibilidade de ter a cirurgia conservadora. Né? Então, os trabalhos mostram que a chance de cura é exatamente a mesma. Entendi. Né? Mas tem alguns casos que a paciente não quer, ela realmente quer, eu respeito, é um desejo dela, eu sei que ela vai ser feliz desse jeito, entende? Então a gente tem esse leque de armamento e de opção para a pessoa sair resolvida, né? Eu acho que a palavra que a gente quer ouvir, né, nós mulheres, e quantas amigas, né, quantas mulheres que a gente conhece que têm câncer ou tiveram câncer, né? E quantas ainda vão ter, porque se há um câncer que é bem comum, né, Marcelo, é o câncer de mama, né? A incidência é super alta. Acho que no Brasil está batendo na casa de 60 mil casos por ano, assim. Então é muito caso. É muito grande. Mas a boa notícia, né, como eu falo sempre, no nosso quadro de saúde, a gente fala do problema, mas dá a solução, né? E eu tô aqui com a solução. E isso é que é legal, né, gente? Porque eu acho que você conhecendo o problema que você tem, as pessoas que sabem, não, eu tenho isso, eu acho que a partir do momento em que você entrega
né, para o teu médico, você entrega e confia, né? Exato. Eu acho que essa relação médico-paciente, e é por isso que eu gosto de conversar com o Dr. Marcelo, porque a gente escuta muito, né? Muita gente fala de ti, né, Marcelo, que você gosta de explicar. E é isso que eu acho que deixa as mulheres mais tranquilas, né? A gente tem, assim, toda vez que uma paciente aceita se tratar pela gente, é uma responsabilidade, né? Sim. Então é um compromisso que a gente assume junto, assim, e a gente, né, faz tudo que tem possível para de melhor para o paciente chegar à cura, porque a gente sabe que ali é a mamãe de alguns filhos, é a esposa do marido, é filha de alguém, então a gente tem toda uma família por trás que está sofrendo também, não é só a paciente, né? É toda uma família e amigos, né? Então a gente se dedica para entregar o que a gente pode de melhor. Eu me dedico ao melhor. Às vezes, com a evolução, infelizmente, alguns casos a gente acaba perdendo e isso tira uma parte da gente junto. A gente vai junto, a gente sofre, porque é um tempo de convívio, né, com a paciente e de entrega que a gente se dá e que a gente se põe no lugar daquela família. Entendo, né, o seu lado como médico. Marcelo é uma pessoa super sensível, conhecemos já há muitos anos e a gente sabe que existe toda uma dedicação e um reconhecimento a nível de Brasil, a nível mundial, né? Você agora mesmo ia palestrar, né, em Brasília, né, Marcelo? Infelizmente não conseguiu ir por conta do Covid, né? Que também vocês estão aí, estamos todos nós, né, expostos. Então, mas o fato é que esse bate-papo é muito esclarecedor e os nossos telespectadores realmente adoram quando você aparece, fala, dando as suas dicas, porque a gente precisa tentar fazer a nossa parte, né? Que é ter uma alimentação saudável, isso demora para cair a ficha, né? O exercício físico, tudo isso ajuda, né, Marcelo? Tudo ajuda, impacta bastante, parece que não, mas é super importante. Antes, para evitar de ter, e depois do tratamento, para evitar de ter uma recidiva da doença, né? E como enfrentar. Eu estava lembrando aqui de um outro tipo de biópsia também que as pessoas perguntam assim, e que também foi uma evolução, que é a tal da biópsia do linfonodo sentinela, que a pessoa pensa que quando ela chega, que tem câncer, que a gente vai tratar só a mama, mas quando a gente, durante os exames, tanto físico, que a gente examina a paciente, faz ultrassom, mamografia, não detecta nada de doença linfonodal. O que é o linfonodo? O linfonodo é aquelas bolinhas que a gente tem, tipo, um exemplo simples que eu falo, no pescoço, quando tem dor de garganta, aquela bolinha que aumenta, que dói, aquilo ali é o linfonodo, é a tua defesa do teu corpo que está produzindo anticorpo para ganhar da infecção da garganta, né? E essas ínguas, elas estão ali, não tá, ela só que só palpa ela a hora que ela está combatendo a infecção, mas elas existem aqui o tempo inteiro. Então você tem essas ínguas dentro da mama, tem na axila, tem no tórax, tem no abdômen, tem na virilha, tem no corpo inteiro. Para cada região você tem essa defesa. E elas são muito importantes nessa questão de estadiamento, para dizer se o tumor é mais ou menos agressivo, se ele merece ou não uma quimioterapia também. Então, quando a gente vê que tem doença já grosseira, já no exame físico eu sinto as ínguas aumentadas, ou elas aparecem já aumentadas no exame de imagem, também faz a biópsia por agulha, já além da mama, da axila. Agora, não tem isso aí, não foi detectado. Mesmo assim, na hora da cirurgia da mama, a gente vai retirar uma ou duas ínguazinhas embaixo do braço. E por quê? Porque quando o câncer sai da mama, ele também tem uma tendência a cair pela corrente linfática. E ele, que é o linfonodo. E embaixo do braço ele tem de 20 a 30 linfonodos.
mas sempre tem um primeiro. O nosso corpo sempre vai receber primeiro aquele câncer que escapou. Só que quando o exame de imagem não mostra, é porque ele não tem o volume, ele não cresceu o suficiente para aparecer no linfonodo ainda, entendeu? Entendi. Então, a gente tem essas limitações de detecção, mesmo com exames, né? Mas ele pode estar no microscópio ali. E o que a gente faz? A gente usa um marcador, que pode ser a injeção de uma substância azul na mama, e ela consegue fazer essa drenagem linfática e deixar o linfonodo azulzinho, fica realmente azul. A gente tem também, novamente, a gente tem a questão de usar um marcador radioativo, mas é uma radioatividade muito baixa, tanto que eu sou exposto a isso, toda a cirurgia, não vai acontecer nada de radiação para mim, que sou exposto semanalmente. Certo. E aquilo elimina em 10, 12 horas uma radioatividade baixa, tu injeta na mama e ela marca a íngua radioativa com radioatividade. E ela não vai marcar as 20, 30 ínguas, ela marca a primeira ou a segunda. Entendi. Só uma ou segunda, ela bloqueia aquilo. Entende? E ela faz o mesmo trajeto do câncer. E isso é seguro, porque antigamente tinha que tirar todas as ínguas embaixo do braço, que representava o quê? Uma chance da pessoa ter o braço um pouco mais edemaciado. Isso acontecia em 40% dos casos. Muitas delas a pessoa às vezes não tem sintoma, mas se for medir, tu vê que realmente aumentou em relação ao outro, ou que era antes do tratamento. E algumas vezes aumenta tanto que a pessoa vai perdendo função de dobrar dedo, porque fica muito inchado. Isso é crônico e irreversível. Olha só. Então, fazendo a técnica do linfonodo, em vez de tirar todos, tirando só aquele linfonodinho, a gente consegue fazer uma coisa que a gente chama de ultraestadiamento. Né? Então, tem o estadiamento e o ultraestadiamento. O que é o ultraestadiamento? Como em vez de eu der 20 linfonodos e o médico tem que cortar 20 ínguas para procurar no microscópio qual que está doente daquelas 20, porque ele nem sabe qual que é a primeira, e ficar vendo 20, eu vou dar uma só, que ele vai cortar várias vezes, várias fatiazinhas, vai cortar muito mais e vai estudar, e é aquela que seria a primeira, que teria, se ela não tem, realmente as outras não tem. E se ela tem, ele vai orientar em questão de eu fazer uma quimio, uma radioterapia diferente. Entendi. Então, isso é um ultraestadiamento. Então, eu consigo, com um tratamento muito menor, que é tirar só uma bolinha debaixo do braço na hora da cirurgia da mama, com um corte pequeno, que não vai repercutir em inchar o braço, ela vai ter uma vida normal, pode fazer esporte, nadar, jogar tênis, fazer o que ela quiser. Não vai ter esse tipo de limitação. E eu consigo ser muito fidedigno naquela questão da agressividade da doença, naquela nota que eu tenho que dar em estadiamento, entende? E aí eu consigo orientar novamente o tratamento. Então isso é mais uma coisa que a gente tem incorporado, a gente realiza em todas as cirurgias praticamente de mama, e que ajuda muito, mas ajuda muito mesmo. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, ele é cirurgião oncológico e também mastologista. Marcelo, sempre que eu te ligo, ou você está em cirurgia, ou você está em cirurgia, ou você está em cirurgia. Quantas cirurgias você faz por dia, por semana? Eu faço, assim, na média umas 10 cirurgias, então varia entre 8 a 15 cirurgias por semana. Por semana? Por semana, por que disso? Porque tem cirurgias que às vezes são de menor porte e algumas são de porte muito maior. Tem cirurgias que levam 4, 6 horas. Nossa! Né? E tem cirurgias que em 1 hora a gente consegue resolver. Então depende de cada caso, né? Depende do porte cirúrgico, mas a média, sim, umas 10 cirurgias por semana. Então isso significa que realmente as pessoas estão se tratando? Estão se tratando. Estão indo atrás. As pessoas vão atrás, né? O que a gente quer é que elas consigam fazer a prevenção melhor. Porque em algum momento o câncer vai bater na porta e falar, agora não tem mais como esconder e você vai ter que procurar um auxílio. E a gente não quer nessa hora, a gente quer pegar antes disso. Né? Tem que cercar, né, gente? Bom, eu só tenho que agradecer, né, esse super bate-papo, porque isso na verdade é uma consulta, né? A gente está aqui conversando e mostrando para vocês o quanto a gente é feliz em Joinville de ter um profissional da área
que tem essas duas especialidades, porque são duas especialidades, né? São duas especialidades. Você estudou pra caramba, né? E continua. E continua estudando. Não dá para parar. Né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso e é isso que a gente quer, né? Nós, mulheres, principalmente a gente que precisa desse cuidado, né? Marcelo, muita gratidão por você nos receber aqui na sua casa, inclusive, porque senão a gente não consegue. E vamos que vamos, né? Vamos, se você nos permitir, a gente vai continuar te incomodando. Não, é um prazer poder informar a população de Joinville e região, né? E do mundo inteiro, né? Porque já veio gente do exterior operar com o Marcelo, né, Marcelo? Acontece. Obrigada, é isso, gente. Nós conversamos então com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante. Siga também, inclusive nas redes sociais, tem bastante material, né? Que sempre que possível ele está postando. E aqui, né? Se você conhece alguém, compartilhe essa matéria. Vamos fazer com que realmente as informações cheguem para o maior número de mulheres possível, né? Esse nosso quadro de saúde é muito bacana, é o meu xodó no programa Fabiola Bernardes. O nosso assunto hoje foi a biópsia. Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, de Joinville.